Senhora, não é? Hebreus capítulo 13, versículo 8, a palavra diz o seguinte, que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu digo isto porquê? Porque a palavra que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos nesta tarde só faz sentido, ou só irá fazer sentido, se nós querermos verdadeiramente que o Jesus que nós adoramos continua a fazer exatamente as mesmas coisas daquelas que fez no passado. Não é? Às vezes, sabem, não vemos mais a igreja primitiva, ela acontecer milagres todos os dias. E muitas vezes nós perguntamos, será que o Deus que eles serviam é diferente do Deus que nós servimos hoje? Não é? O Deus que fazia esses prodígios através do ser humano, através dos seus discípulos, através daqueles que seguiam depois a igreja, que seguiam a sua palavra, não é? Os milagres seguiam-se todos os dias, aumentavam, se multiplicavam, e nós olhamos para a igreja hoje e poucos milagres nós vemos acontecer. E eu pergunto a mim mesmo, Deus mudou? E esta pergunta eu deixo à igreja hoje. Deus mudou? Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz o seguinte, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso ele é imutável. Deus não muda. O que é que mudou no ser humano? É fé. É através da fé que nós conseguimos alcançar as coisas divinas. E é preciso acreditar no impossível. E é sobre isto que eu quero compartilhar com os irmãos, que possamos sair daqui, não é? Com esta certeza, com a certeza absoluta no nosso coração, que para Deus não existem impossibilidades. Nós temos barreiras, temos obstáculos, não é? Muitas vezes nós nos defrontamos com paredes enormes, com gigantes. Mas Deus dá-nos a capacidade de nós transpormos todos os obstáculos. Basta termos fé. E reparem bem, não é uma fé apocalíptica, não é uma fé enormíssima, grandiosa, não. Se tiveres a fé de um grande mostarda, dirás a este monte, levanta-te e lança-te ao mar, e tudo aquilo que tu falastes, crendo no teu coração, irmãos, a fé é acreditar no nosso coração, é eu acreditar que é possível para Deus, que é impossível para mim, mas é possível para Deus. Não existem impossibilidades para o Senhor. E é sobre isto que eu quero compartilhar nesta tarde. Nós vamos ler em Marcos, no capítulo 5. É porque está aqui perto do... Vamos, Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos 21 e seguinte. Diz a palavra do Senhor. Nós temos aqui duas situações, irmãos, muito parecidas, não é? E aqui, não é? A palavra do Senhor destaca a qualidade de duas pessoas, não é? Ou o dom de duas pessoas, que é fé. Fé é um dom, não é? O primeiro é versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar, e eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e põe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Primeira parte, aparece, Jesus passa para o outro lado, Jesus estava a entrar em Cafarnaum, havia
que acompanhava Jesus, não é? Ainda hoje, graças a Deus, a igreja tem se espalhado em vários lugares no mundo, porque há homens e mulheres que não têm negligenciado esta mensagem que cura, esta mensagem que liberta, esta mensagem que transforma. Não é? Tem mudado vidas ao longo da história. Cada um de nós que está aqui tem testemunho para contar, tem testemunhos que seguramente já ouviu, não é? Do poder regenerador, do poder salvador, do poder libertador de Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Uma multidão seguia a Jesus. Eu não sei se há alguns, porque há sempre no meio de uma grande multidão, há vários tipos de gente. Há aqueles que vão na expectativa de ver alguma coisa para depois contar ao vizinho, não é? Há aqueles que vão na realidade de ver alguma coisa nova, não é? Sobrenatural. E há aqueles que vão com fé, porque querem receber, porque estão ansiosos, estão com fome e com sede de receber de Jesus. Irmãos, como é que nós chegamos aqui nesta tarde, aqui a esta igreja? Não é? Na expectativa de ouvir alguma coisa nova, alguma coisa que nos surpreenda. Irmãos, é Cristo que nos surpreende e Ele não precisa de nos surpreender aqui. Ele nos surpreende em qualquer momento, em qualquer lugar onde nós estivermos, com quem estivermos. Até muitas vezes sozinhos o Senhor nos surpreende. E muitas vezes damos por nós a dizer glória a Deus e sem saber o porquê. Porque Ele nos surpreende, a Sua presença nos transforma, a Sua presença nos aquece. Uma grande multidão que seguia a Jesus. E reparem bem uma coisa. Há um homem religioso, um homem com um compromisso seríssimo naquele tempo, com a igreja. Ele diz a palavra do Senhor que ele era um dos principais da sinagoga. Irmãos, quando nós queremos e se desejarmos receber algo do Senhor, a primeira atitude que nós devemos tomar, não é sobre isto que eu vou falar, mas é bem ao caso, é a humildade. É reconhecer que sem Ele nada podemos fazer. A palavra do Senhor diz, sem mim nada podes fazer. Sabe qual foi a atitude deste homem? Um homem que era reconhecido, um homem que tinha um posto significativo lá na igreja, na sinagoga. Foi-se prostrar aos pés de Jesus. Porque no fundo, sabem, a palavra do Senhor diz que a letra mata. É o Espírito que vivifica. Ele sabia no fundo que por muito que ele soubesse a Torá, que ele soubesse da Bíblia, não ia adiantar nada. Mas ele sabia que aquele encontro com o Mestre, com o verdadeiro homem dos milagres, o verdadeiro Mestre, o verdadeiro Pastor, aquele encontro iria mudar a sua vida. Por isso ele foi, ele creu, ele acreditou. E ele se prostrou diante de Jesus e disse, por favor, preciso de ajuda. É essa a nossa atitude para com o Senhor, nos humilharmos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se desviar dos seus maus caminhos, eu sararei a sua terra. Jesus nos promete cura. Jesus nos promete vida abundante, quando nós estamos dispostos a buscá-lo e a buscá-lo de todo o coração. Cá falou em Jeremias diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o nosso coração. Não é buscar só com uma metade, é buscá-lo completo. Nós temos que estar completos diante do Senhor. Ter a noção de que sem Ele nada podemos fazer, das nossas limitações. Mas saber também que com Ele somos mais vencedores. Quando esse homem se coloca aos pés de Jesus, diz que Jesus foi com ele. Versículos seguintes. Aconteceu, no versículo 25, aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera
à mão dos vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão tocou-lhe nas vestes, porque dizia para ela própria: se eu apenas lhe tocar nas vestes, fiquei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava em redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, vai, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Irmãos, Jesus tinha chegado a Cafarnaum. Uma grande multidão acompanhava Jesus. O príncipe da sinagoga estava desesperado porque a sua filha estava a morrer. Ele via em Jesus a última solução para o seu problema. E de repente Jesus para. Imagino a preocupação do Jairo. Então, vamos lá, que temos que chegar o mais rapidamente possível. A minha filha necessita da tua intervenção. E Jesus para naquele momento, para no momento, no meio do caminho. Porquê? Porque havia uma mulher que havia despendido tudo aquilo que tinha, talvez procurando em muitos lugares, em muitas situações, não é? A cura para o seu problema. Ela talvez já não tinha esperança nenhuma, mas ouviu falar, ela ouviu falar. Por isso, irmãos, a nossa mensagem, a mensagem que transportamos no nosso coração é fundamental para que outros também possam ouvir falar que existe solução para os seus problemas. Nós transportamos essa mensagem e essa mulher ouviu de alguém, não é? Ela lutava há 12 anos com um problema seríssimo. Ela seguramente era colocada de lado. Ela era posta de lado. E ela vivia amargurada, triste, deprimida, como muitos de nós vivem em pleno século XXI. Amargurados, tristes, vazios, porque não têm Cristo na sua vida. Muita gente hoje em dia. Mas ela ouviu falar do Mestre. Ouviu falar que ele passava por lá. E ela disse, ela pensou, e aqui está a fé, irmãos, como a fé é fundamental. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a base do cristianismo. Nós temos que ser movidos pela fé, não é por aquilo que eu vejo. Porque se eu fosse por aquilo que eu vejo, eu seguramente não estaria aqui hoje. E esta mulher pensou, se eu, pelo menos, tocar nas vestes, eu serei curado. Agora reparem bem uma coisa, existia uma multidão ao redor de Jesus. Mas ela não se preocupou, não é, com os obstáculos, ela ultrapassou um por um até chegar perto de Jesus. Há pessoas que ao primeiro obstáculo que encontram, não é, desistem, se afastam e vão embora. Quantos, ao longo destes anos que sou crente, quantos, não é, abandonaram a fé? Ou, como Paulo diz, naufragaram na fé. Porque viram obstáculos, viram dificuldades e não quiseram enfrentar essas dificuldades e obstáculos. Porque não tiveram coragem para seguir em frente. E muitos voltam para trás. Muitos preferem os melões e as cebolas e os pepinos do Egito. Muitos querem continuar acorrentados com o peso do pecado do passado, porque não querem passar obstáculos, não querem seguir em frente.
Mas esta mulher não se importou. Esta mulher tinha a única coisa que ela tinha na sua mente, no seu coração, era chegar ao pé de Jesus, porque ela sabia que no momento em que chegasse ao pé de Jesus e tocasse nas suas vestes, ela seria curada. E este é o Deus que nós servimos. É o Deus dos impossíveis. O Deus que realiza milagres, que realizou e que continua a realizar hoje em dia. Basta nós acreditarmos. Sabem que quando ela toca, o mais incrível de tudo é que há toques e toques. Jesus parou. Parou porque sentiu um toque e seguramente estava a ser tocado, não é? Porque se estava a ser rodeado por uma grande multidão. Mas aquele toque foi um toque de fé. Irmãos, hoje, nesta tarde, que cada um de nós possa verdadeiramente tocar nas vestes de Cristo pela fé e coloca diante do Senhor as tuas necessidades, porque se for da sua vontade, Ele o fará. Amém? Deleita-te no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor. Ou seja, atira-te para os braços do Senhor. Sabe? Foi tão lindo a imagem que eu agora tive há bocadinho ali, ver o Isaías entrar ali nos braços. É uma miragem, entende? É fantástico. Não é? Imaginem Deus abraçar-nos assim. Não é? Porque Ele nos ama. E sabem, o amor de mãe é grande, o amor do pai é grande, mas o amor de Deus é incomparável. E Ele quer te abraçar, Ele quer te sentir. Que tu possas senti-lo também nesta tarde, que possas sair daqui com esta convicção, com esta certeza que o Deus que tu serves, Ele está vivo e Ele está presente. Jesus para e diz, alguém me tocou. E como é que podes dizer que alguém me tocou? Está toda a gente aqui a tocar-te. De mim saiu o Deus. Ou seja, dunamis, é um poder sobrenatural. Aquela mulher, quando toca pela fé em Cristo, não é? Recebe naquele momento poder divino. E automaticamente aquela mulher é curada. Sabem, eu ao longo do meu ministério já vi, nós falamos aqui há bocadinho sobre o Jesus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu já ouvi muitos testemunhos e com confirmação mesmo de médico, eu já ouvi. Seguramente algum de nós sabe e conhece, não é? Milagres que o Senhor fez e continua a fazer. Agora vamos colocar a nossa fé em ação, sabe? Dizer eu tenho fé e se não tivermos obra não adianta. Ela é morta. Então nós temos que dizer eu tenho e ir à procura. Foi o que aquela mulher fez e naquele momento sai poder, sai dunamis, não é? De Jesus. E sabem, no seguimento dos versículos diz a palavra do Senhor, falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, diz ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Sabem, estas palavras são aqueles nossos amigos, às vezes até pessoas bem próximas que nós. Para que é que vais à igreja? Estás a perder tempo. Ou seja, há pessoas que nos querem afastar do alvo que é Cristo. Há pessoas que querem que nos afastemos de Cristo. Vieram os homens, não apoquentes mais o mestre, não adianta. Já não adianta. A tua filha já morreu. Meus irmãos, se nós tivéssemos noção, cada um de nós que está aqui, se nós tivéssemos um bocadinho de noção daquilo que o nosso Deus é capaz, foi pela sua palavra que Ele fez todas as coisas. Deus disse, haja e houve.
Deus diz, aconteça, e acontece, porque Deus é poder. Para Deus não existem impossibilidades. O que é que precisas? Vai com fé aos pés de Jesus. Sabem as palavras de Jesus? Foi orar. Cala-se ouvido, cala-se, para, não escutes. Tapa esses ouvidos, não escutes o que estão a dizer. Tu não temas, crê somente. Crê somente e verás a glória de Deus. Contudo, versículo 37, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro, irmãos Tiago e João. Sabem, para ver certos milagres, para ver certas realizações da nossa vida, nem todos estão preparados para nos acompanhar nesta jornada espiritual. Precisam de ser espirituais também, ter fé também, não é? Serem pessoas positivas que acreditam no milagre. Então Jesus escolheu Pedro, Tiago e João, e chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço. Imaginem como é que seria aquilo. A miúda morreu, não é? E os prantos, e a loucura geral, não é? E as pessoas a chorarem, etc. E ao entrar, Jesus lhes disse com a sua calma, a sua tranquilidade, a sua paz: porque estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E sabe o que é que aconteceu? Começaram-se a rir dele, começaram a fazer troça. Às vezes, quando nós contamos o nosso testemunho, as pessoas riem-se, zombam de nós, porque não tiveram uma experiência pessoal. Aconteceu com Paulo, irmãos. Um dos maiores divulgadores do Evangelho na história da Bíblia foi Paulo, não é? Ele perseguia os cristãos até o dia em que ele teve uma experiência pessoal. Sabem, há muitos que se riem. Sabem, lá atrás, em Gênesis capítulo 8, quando Noé estava a construir a arca, havia muitos que se riam e zombavam dele. Este é um louco. Não é construir isto, para quê? Não é? Nunca tinha chovido na face da terra. As coisas de Deus são loucura para os homens, para aqueles que não são espirituais. Não é? Então começaram-se a rir. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, momento de tranquilidade, de paz, de harmonia, em uníssono, sabe? A igreja não pode estar... Nós temos que combater o bom combate juntos. Não é combater uns para um lado e outros para o outro. Não é? Não podemos servir a Deus e a Mamon, não é? Não, ou seja, nós temos que caminhar juntos. E então, tomando o pai da criança e os que vieram com ele, entrou onde ele estava. E tomando-a pela mão, disse: Talita cum. Quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente, irmãos, quando Jesus fala, as coisas acontecem no momento. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Sabem quantos anos tinha a mulher aquela doença? 12 anos. Há 12 anos. Interessante, não é? E esta menina tinha 12 anos, já viu? Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Irmãos, este é o Deus que nós servimos, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sabem porque é que estes dois, o Jairo e a mulher do fluxo de sangue, sabe porque é que eles receberam um milagre? Porque tiveram fé. Ainda talvez houvesse dúvida ali no coração de Jairo, não é? Quando vieram e disseram: olha, não adianta, porque a tua filha já morreu. Mas quando Jesus diz: olha,
Não temas, crê somente. E eu creio que se despertou ali uma bola de fogo dentro do coração, não é? Que o voltou a animar. Não é? E ele voltou a acreditar. E é isso que a igreja nos nossos dias precisa. De voltar a acreditar. Sabem? Voltar àquele amor, àquele primeiro amor, àquela paixão por Cristo. Que a nossa boca só se para falar de Cristo. Falar de Cristo, falar de Jesus. Eu amo Jesus, não é? Temos que pedir ao Senhor que nos encha novamente com essa vontade de anunciar as boas novas, para que outros também tenham a possibilidade de ouvir e que venham a Jesus e tenham uma experiência com Ele e possam ser assim libertas, transformadas ou curadas. Irmãos, eu não conheço nenhum dos irmãos que está aqui assim profundamente, mas Jesus conhece. Deus nos conhece individualmente a cada um de nós. Deus sabe quais são as nossas necessidades. E digo-vos uma coisa, isso tenho a certeza absoluta, todos nós temos necessidades. Uns de uma área, outros de outra, mas todos que estamos aqui nesta tarde temos uma necessidade. Coloca no altar. Coloca nas mãos do Senhor. Eu tenho a certeza absoluta, porque eu sei o Deus que tem querido. Se tu fores com fé, se nesta tarde tu tocares com fé, se acreditares com o teu coração, Ele vai fazer. Ele vai fazer. E tu virás aqui. Dirás ao Emílio, olha, eu tenho um testemunho para contar. Aconteceu isto na minha vida. Porque Jesus, Hebreus capítulo 13, como eu comecei, versículo 8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor nos abençoe. Amém.